Ainda está aberto aí? Capítulo 21. Diz assim: Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. E ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. E eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com ele. E será o seu Deus, e ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro e nem dor, porque a antiga ordem já passou. Aquele que está sentado no trono disse: Estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: Está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. E o vencedor herdará tudo. E eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Amém? Verso 5, vou repetir o que é que diz aquele que está sentado sobre o trono: Estou fazendo nova todas as coisas. Se tem uma promessa e uma garantia, o que em se tratando da palavra de Deus dá no mesmo, é absolutamente a mesma coisa. Promessa e garantia para Deus é a mesma coisa. É que Ele está fazendo novas todas as coisas. Eu não sei o que é que você acha do mundo em que você vive. Eu não sei o que é que você acha da sua casa. Eu não sei o que é que você acha da sua vida, do seu trabalho. Eu não sei o que é que você acha da sua cidade. Eu não sei o que você acha da sua igreja. Mas tudo isso aqui e mais um bocado de coisa é provisório. Se você gosta da flor que desabrocha, é provisório. Pôr do sol bonito como ele é provisório. Mas também as dores e tristezas são provisórias, porque Ele está fazendo nova, não algumas coisas, mas todas as coisas. Quando pensamos na igreja de Cristo, nós temos que ter certeza de que tudo o que fazemos aqui é provisório, porque o novo está para chegar. O novo já está sendo preparado. Mas para a gente entender o que a igreja tem a ver com isso e como o João que escreveu, registrou a visão, entende a igreja e qual é essa visão que foi dada a ele, eu quero começar a voltar desse capítulo 21 para o começo, para a gente entender algumas características da igreja e do Cristo, que é o Senhor da igreja. Não é isso? O 19 que a gente acabou de cantar, o verso 1, se a gente ler mais adiante, começando do verso 6, vai dizer assim: Então ouvi algo semelhante ao som de grande multidão, como o estrondo de muitas águas e de fortes trovões que bradava. Aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já está pronta. Pois para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse: Escreva: Felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: Estas palavras são fiéis e verdadeiras. Sabe quem é a igreja? A noiva do Cordeiro. Nós somos o amado, a amada. Deus nos amou como a mais ninguém. Nós somos o alvo preferencial do amor de Cristo. Não é que Ele não ame as outras pessoas. O amor de Deus vale para todo mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê
Vocês gaguejaram porque eu pulei uma frase. Mas nós somos a noiva do Cordeiro. E mais que isso, nós fomos ou estamos sendo preparados para o grande dia do casamento. Eu não sei se você vai concordar comigo, provavelmente sim. Toda roupa de noiva é diferente da que você usa no dia a dia. E para isso, toda noiva se submete, se eu estiver errado, me corrija. Se submete a alguns esforços extras. Porque tem que estar bonita para a festa. Não é assim? Nós somos a noiva do Cordeiro. E porque temos que estar prontos para a festa, às vezes Deus nos faz submeter a alguns esforços extras. Para que a gente esteja bonito e enfeitado, porque o noivo já está com os olhos brilhando, esperando o momento em que a noiva vai entrar pelo corredor e ele vai encher a sua vida, porque a sua noiva vai entrar. E o anjo diz: feliz é aquele que é convidado. Mas você quer saber? Deixa eu pegar outro texto aqui. Efésios 5, 25 a 27. Vai dizer, sabe o quê? Geralmente a gente usa esse texto quando vai falar para casais ou coisa parecida. Mas preste atenção o que diz. Maridos, ame cada um a sua mulher como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. A noiva entrando na igreja. Olha lá a descrição: gloriosa, sem mancha, noivas, sem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Está no texto. É isso que Deus está fazendo conosco. É isso que o Senhor faz com cada um de nós, com a igreja. Está nos adornando, nos enfeitando, nos preparando para o grande dia do encontro com o Senhor. E vivemos esse tempo agora como o tempo do provisório, porque a nossa expectativa é o dia do casamento. E eu digo sempre e repito: igreja que perdeu de vista o encontro com Cristo nos ares, igreja que deixou de dar ênfase no momento do encontro com o Senhor, é igreja que perdeu o sentido de existir. No dia que essa igreja deixar de olhar para frente e esperar a volta do Senhor, fecha as portas e vamos embora, porque não faz sentido. Igreja só faz sentido esperando a volta do Senhor. Nós somos a noiva do Cordeiro. E Ele está nos preparando para isso, um dia após o outro. E quer saber? Sabe por que Ele não voltou ainda? A gente não está pronto ainda. A maquiagem ainda precisa ajeitar. Os cabelos, né? A chapinha ainda não passou direito. É assim mesmo, né? O vestido ainda tem uma pregazinha sobrando ali. Deus em Cristo está nos preparando para o grande dia. Se prepara, igreja. Você é noiva do Cordeiro. E o amado está já pronto, esperando. Mas sabe o que mais? Vamos voltar para Apocalipse. Se você voltar ao capítulo 7, você vai entender como é que acontece essa preparação. Capítulo 7 eu vou começar a ler. Ler a Bíblia nunca é demais, então ler mais do que devia. Nunca é mais. Começa a ler do verso 9. O versículo que eu pegar é mais adiante. João diz assim: depois disso olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar. Sabe que multidão era essa? Gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas, olha a noiva, e segurando o buquê na mão. E clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro.
E todos os anjos estavam em pé ao redor do trono e dos anciãos e dos 4 seres viventes, e eles prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: Aleluia, glória, louvor, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todo sempre. Então um dos anciãos me perguntou: e quem são estes que estão vestidos de branco? De onde vieram? Eu respondi: Senhor, tu sabes. E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso, eles estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. E ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Gente de toda a nação, povo, língua, estava todo mundo lá, diante do Cordeiro. Então o anjo perguntou a João: e quem é esse povo aí? João diz: eu não sei, mas me diz aí. Já contei essa história aqui, vou contar de novo. Tem coisa que você não pode contar para criança. Criança é um negócio sério. Eu me lembro pequenininho na classe de criancinha, aqui na Piba, né? Eu cresci aqui. Aí a professora inventou de me ler esse texto. Esses são aqueles que lavaram a sua roupa no sangue do Cordeiro e alvejaram. E eu ficava pensando: conversa dessa professora. Mentira. Ninguém lava com sangue e fica branco, fica vermelho. Será? Cuidado quando ensinar as coisas para as crianças, que criança pensa, viu? É um negócio sério. É porque as verdades espirituais só são entendidas de modo espiritual. Se você tentar de modo lógico e carnal entender as verdades espirituais, dá um nó na cabeça mesmo. Mas João disse: olhe, o anjo que estava conversando com João disse: olha, esses são aqueles que, tendo chegado da grande tribulação, depois de sofrerem tudo que tinham de sofrer, depois de padecerem tudo que tinham que padecer, depois de amargurarem uma vida sofrida e doída, depois de terem se dispostos a morrer para não negar a sua fé, eles agora estão diante do trono porque eles lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. A alusão é muito clara e simples, não precisa nem de muita explicação teológica. O texto está dizendo: olha, a igreja de Cristo Jesus é a reunião do povo que teve o seu pecado lavado e purificado no sangue do Cordeiro. Porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. João tem uma visão muito clara de que a igreja de Cristo, embora passe por tribulações, embora passe por perrengue e aperreio de vez em quando, mas é uma igreja vitoriosa porque o seu coração, a sua alma, as suas vestes foram lavadas. Igreja de Cristo, esperar a volta do Senhor, se preparar para estar com o noivo, é ter a convicção que o seu pecado foi perdoado. Diga o que quiser, pense o que quiser, sinta o que quiser, você tem direito a perdão. A sua alma está lavada, está purificada. Nós somos em Cristo nova criatura. E nós vamos estar no meio daquela multidão por toda a eternidade, adorando ao que está sentado no trono e ao Cordeiro. Porque o seu pecado já foi cravado na cruz. A sua culpa já não mais pesa sobre você. E, abrindo parênteses aqui, eu não consigo entender, falo sério, como é que alguns crentes, eu não estou duvidando que você é crente, mas vivem uma vida inteira se torturando por pecados do passado. E trazem traumas da infância. Porque quando eu era pequeno fizeram isso comigo. Aquilo que fizeram com você, querido. Aquilo que fizeram com você, querida.
Quem não lhe tratou bem, esse já está cravado na cruz. Ele levou sobre si todas as nossas dores e o castigo que nos traz a paz. E pelas suas pisaduras fomos sarados. A igreja de Cristo é a igreja perdoada. João, quando escreve a sua primeira carta, ele vai dizer: filhinhos, não pequeis. Que você não seja conhecido, padronizado pelo seu pecado. Sabe o que significa isso? Tem gente que perde a identidade ao longo da vida pelas besteiras que faz, né? Aí você conhece o cidadão, se for no interior, é João, filho de Noca. Não é assim no interior? Mas o cabo é pinguço, que é um negócio sério. Aí ele já não é mais nem... já é o bebinho da esquina. Não é assim? João está dizendo que isso não seja a sua realidade, que ninguém lhe conheça pelo seu pecado, que essa não seja a sua marca da vida, mas se eventualmente, se circunstancialmente, porque você ainda está na caminhada, preparando-se como noiva para o dia do encontro, se por acaso manchar a maquiagem, nós temos um advogado, Jesus Cristo, o justo, que nos purifica de todo o pecado. Igreja de Jesus Cristo, nós somos o alvo do perdão de Deus. Nenhuma condenação há em Cristo Jesus. Mas sabe o que é que o texto diz exatamente? Vamos voltar mais um pouco. Capítulo 7. Começando do verso 9, diz assim: depois disso olhei e diante de mim estava, olha ele novo, uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do Cordeiro, do trono e do Cordeiro, as vestes brancas. Esse foi o que eu li na estante, né? Isso. Então agora eu vou voltar mais um pouco. Capítulo 5. Agora deu certo. É o verso 11 que eu quero destacar, mas vamos começar mais em cima. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto em pé, e no centro do trono cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. E ele tinha 7 chifres e 7 olhos, e são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E ele se aproximou e recebeu o livro da mão daquele que estava sentado no trono. E ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. E cada um deles tinha uma harpa e uma taça de ouro cheia do incenso, que são as orações dos santos. E ele cantava um novo cântico: tu és digno de receber o livro, de abrir os seus selos, pois foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus gente de toda a tribo, língua, povo e nação. E tu os constituístes reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre toda a terra. Então eu olhei e vi a voz de muitos anjos, milhares e milhares e milhões de milhões, e eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e clamavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, glória e honra. E depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, e diziam: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para sempre. Amém. E os 4 seres viventes disseram amém. E os anciãos prostraram-se e adoraram. A igreja de Cristo é aquela que ao lado do noivo, que a essa altura já estará casado, reinará por toda a eternidade. O futuro que nos aguarda é um futuro de glória ao lado do amado. Essa é a certeza principal que precisamos ter. Nós vamos estar lá. Mas no texto transparece, o texto
respira um ar de dignidade, um ambiente de nobreza, porque eles estão ao redor do trono. Sabe qual é o seu destino, igreja? A sala do trono. Sabe qual é o seu destino, igreja? Está ao lado do Cordeiro. Mas sabe o que é que você vai fazer lá? E é isso que eu quero chamar a atenção. O texto diz que eles ficaram em pé em primeiro lugar, respeito e reverência. Mas diante do Cordeiro eles se prostraram e adoraram. Eu não sei se você entende exatamente o que significa isso, mas o verbo prostrar na Bíblia tem uma raiz, e a palavra grega, depois se quiser a gente negocia, significa literalmente você colocar a testa no chão. Diante da majestade do Cordeiro, diante da glória suprema, só nos resta a prostração. A igreja tem que aprender a adorar a Deus e se prostrar e se curvar. E eu vou dizer alguma coisa, não está errado aquela pregação, aquela atitude de intimidade com Deus. É bom, Ele é o meu Pai. E o texto que lemos antes dele, diz que Ele enxugará dos nossos olhos. Esse texto é recheado de um carinho, de uma emoção, como poucos na Bíblia. Ele diz, olha, Ele os apacentará as águas. Parece até que eu estou ouvindo ressoar o Salmo 23, que você sabe de cor. Mas essa intimidade, essa proximidade com o Cordeiro não nos deve fazer esquecer que Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, por toda a eternidade. A igreja tem que aprender submissão, tem que aprender prostração, tem que aprender a adorar a Deus. Sabe aquela situação? Pastor, não gostei do culto hoje. O problema é seu, o culto não era para você, era para Deus. Mensagem hoje, pastor, você não estava, o problema é seu. A adoração é a Deus e só a Ele. Se tem um ponto que é enfático em Apocalipse do começo ao fim, é que toda a adoração só pertence ao Senhor Deus, que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro, porque só Ele é digno da nossa adoração. Há um senso de dignidade na adoração, de respeito, que não pode ser esquecida. A Bíblia diz muito claro, e você sabe o texto, maldito aquele que faz a obra do Senhor. Deixe de ser relaxado diante de Deus, porque Ele exige respeito e reverência. Apocalipse repete isso diversas vezes, que aquela grande multidão em festa adorava, celebrava, cantava, festejava, pulava de alegria, tudo isso. Mas digno, só o Cordeiro. E mais ninguém. O louvor é exclusivo. Claro que o contexto é bem diferente, a situação é bem diferente, mas eu me lembro de Jacó. Fugido da casa do pai, depois de tanta besteira que fez. Ele deita para dormir e sonha com uma escada. Os anjos do céu subiam e desciam. Ele acorda apavorado. Ele acorda desesperado. O Senhor está nesse lugar e eu não sabia. A presença de Deus exige que eu não seja, que eu me comporte de qualquer jeito. Mesma coisa é Isaías. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. E ao redor dele haviam 6 querubins, ou serafins. E Isaías disse, ai de mim que sou pecador. Porque tenho meus lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o rei. A visão da glória do Senhor tem que trazer em nós o sentimento, a sensação, a certeza de
indignidade diante da glória do Senhor. Eu não sou digno de tamanho amor, de tamanha misericórdia, de estar onde estou. Se Deus olhasse para mim, se não for ao Senhor, que eu diga a Israel, se não for ao Senhor, há muito já teríamos perecido. Apocalipse nos desafia a ter uma compreensão da dignidade de Deus, da glória do Altíssimo, e que eu não posso comparecer diante dele de qualquer maneira, porque eu sou a noiva do Cordeiro e tenho que estar bela, santa e imaculada diante de Deus. Infelizmente nós temos vivido um evangelho, uma vida cristã frouxa e relaxada. E Deus vai nos cobrar, a igreja. E Deus vai vir sobre nós. E quando a roupa da noiva estiver mal arrumada, Ele vai dar mais um acocho. Vai sim. Porque Ele quer a noiva bonita para a cerimônia. E se você não entender o que isso significa, Ele vai apertar mais um pouco. Porque Ele é digno da nossa adoração. Só Ele e mais ninguém. Nesse dia, quando celebramos mais um aniversário da igreja, e percorremos para lá e para cá as páginas do Apocalipse, ainda tinha muito mais coisa a dizer. São 22 capítulos. Eu confesso que tive dificuldade de selecionar só alguns para citar aqui. Eu queria que a igreja se lembrasse, ou não se esquecesse. Você é a noiva do Cordeiro. E o seu noivo, que já purificou a sua alma, está lhe preparando, lhe ataviando, para você chegar linda